Bom dia, galera. Hoje é dia 9 de novembro de 2017 e eu estou aqui com a versão da Veja de ontem, do dia 8 de novembro de 2017, que trouxe aqui, mais uma vez, o deputado Jair Bolsonaro na capa da revista do lado do Lula. E a entrevista é essa aqui, a reportagem. Essa aqui, dá pra ver aí? Então, depois tem essa aqui. Depois tem essa aqui. E acaba aqui. Beleza? Então, eu separei algumas partes dessa entrevista aí para fazer alguns breves comentários aqui. Se você não acompanhou, aliás, não comprou essa revista e não leu, eu vou aqui passar para vocês saberem o que está dentro dela. Para começar, na capa, o negócio já começa a ficar meio estranho, né? Eles colocam como se fossem dois extremos. Na verdade são, né? Um está bem longe do outro. Mas eles colocam como se fossem dois extremistas, um de extrema esquerda e o outro de extrema direita. E aí ele vai falar aqui bem no comecinho da revista, né? Em entrevista à Veja, o estrategista de Emmanuel Macron, lá da França, dá a receita da campanha que venceu os extremos na França. Também eles vão bater muito nessa tecla aqui de que a gente precisa de um candidato centrista. É nessa tecla que vai bater a reportagem inteira. E aí ele dá o exemplo de como na França o Macron, que teoricamente é de centro, venceu tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda na França, segundo eles. Então vamos lá. Primeiro eles colocam aqui: Bolsonaro é a alternativa do eleitorado que odeia quase tudo. Sim, quase tudo de errado que a gente tem. Como se no Brasil não tivesse quase tudo errado. Então ela coloca como que se os apoiadores do Bolsonaro são aquelas pessoas que não gostam de nada, odeia tudo no mundo, vê erro em todo lugar. E não deixa de ter razão, porque no Brasil tá tudo errado. Então, tentaram botar pejorativamente aqui, mas acabou sendo um elogio, principalmente para mim. Daí ela fala: Lula, com seu discurso populista, seduz os mais pobres. Isso tá certo. E aí você pensa comigo, se ele seduz os mais pobres, ele vai querer que os pobres saiam da pobreza? Claro que não, já vou te responder. Porque é o pobre que apoia ele. Então, quanto mais pobre tiver, mais pobre apoia ele. Simples. Se não, nesse período que o PT aí ficou no poder, a população pobre teria, a maioria, deixado a pobreza. E não foi o que aconteceu. A pobreza só aumentou. Então, isso é meio óbvio. Depois, o terceiro item aqui. Reportagem foi assinada por Ana Clara Costa, a mesma que escreveu a reportagem A Ameaça Bolsonaro em 6 de outubro de 2017. Eu gravei um vídeo lá. Essa entrevista do dia 6 de outubro meteu mais o pau no Bolsonaro, assim, na cara dura. Não tinha... Foi metendo o pau mesmo, tentando denegrir a imagem dele. Essa aqui teve um tom mais ameno, mas sempre tentando jogar ele para a extremidade, para a extrema direita, né? O item 4 eu já falei, ele fala que os extremos opostos. 5. Item 5, né? Bolsonaro tem ideias ultraconservadoras versus Lula com discurso divisionista. Lógico, o discurso do Lula ou do PT ou de qualquer partido de esquerda sempre vai ser a luta de classes, um discurso divisionista. Mas só que ele fala que o Bolsonaro tem um discurso ultraconservador. Eu queria só um exemplo de um discurso ultraconservador que ele faz. Ultraconservador. Nada a ver. Me dê um desse aqui que eu já vou me conformar. Aí eles colocam algumas opções à candidatura de Jair Bolsonaro. Como o Henrique Meirelles, Luciano Huck, Dória, Alckmin e etc. Então, ele começando aqui pelo Henrique Meirelles. Ele fala o próprio Henrique Meirelles vai falar o seguinte: na hora da votação, vai prevalecer um discurso de conciliação, de acomodação de interesses diversos. Esse discurso de conciliação, você lembra quem é que foi eleito em 2002 e assumiu a presidência do Brasil em 2003 com esse papo de conciliação? Pois é. Ele está pelo PSD, né? Partido Social Democrata, que, segundo a reportagem, é de centro.
Partido Social Democrata, de centro, segundo a Veja. Eu fiz um curso no próprio site do Senado, vou ver se eu acho o link, eu vou deixar na descrição aí, se vocês tiverem interesse em fazer. O próprio Senado Federal ele tem alguns cursos lá de graça que eles dão. Tá? E eu fiz o curso lá de Social Democracia. O próprio curso dado pelo Senado, que é canhoto, o próprio curso deles fala várias vezes que a social-democracia é de esquerda. Então, vou deixar esse link aí, se tiver interesse, você dá uma olhada lá. E aí, ele se lança, o Henrique Meirelles, como um candidato técnico. Ele fala que é técnico, né? Ou vamos supor, é o contrário do populista, né? Segundo a reportagem aqui, ele é o técnico. Henrique Meirelles não tem chance, não. Mas aí vem Luciano Huck. Diz que o Luciano Huck está conversando com o Partido Novo, mas também conversando com a Rede, DEM e PPS, Partido Popular Socialista. Então diz que ele está conversando com esses partidos. E ele diz o seguinte, o Luciano Huck: esquerda ou direita, isso deveria importar menos. Precisamos das duas pernas. Supondo que a gente precise das duas pernas. No Brasil a gente só está com a perna esquerda só. A gente não tem direita no Brasil. Então como assim precisa das duas pernas? E esse assunto de esquerda, direita não é relevante? Claro que é relevante. A maior parte do caos que a gente vive hoje no Brasil é culpa da esquerda. Esse é o discurso dele. E aí diz na reportagem que os seus conselheiros são o Armínio Fraga, que é um economista, ex-presidente do Banco Central, e Ilona Zabó. Essa aqui é interessante, ó. Ela é especialista em segurança pública, segundo a Veja. Só que ela é uma das lideranças mais influentes pela liberação das drogas. Eu vou colocar o link dessa reportagem aqui na descrição. Ela também trabalhou veementemente pelo desarmamento em 2003. E ela é muito ligada ao Fernando Henrique Cardoso. Então, a especialista em segurança do Luciano Huck, ela é a favor da liberação das drogas, ela é a favor do desarmamento e ela é ligada ao FHC. Então, vejam com quem que ele está aprendendo aqui. Vamos lá, o próximo tópico. O Alckmin. Ele diz que o Alckmin se fortaleceu com a perda de ritmo de Dória. Eu não sei se o Alckmin se fortaleceu, para mim continua na mesma, mas eu sei que o Dória, sim, como ele diz aqui, teve a perda de ritmo, sim. Por quê? Porque, no mínimo, o João Dória é um mentiroso. Sim, para ficar barato, ele é mentiroso. Já assumiu a Prefeitura de São Paulo falando que não se candidataria à presidência da República, mas não é isso que a gente vê aí. Desde que ele assumiu, ele começou a correr já pelo Brasil aí atrás, ganhando apoio para a presidência, para se candidatar à presidência da República no ano que vem. Então, no mínimo, ele é mentiroso. Próximo tópico. Aí a reportagem diz que o nosso momento político está igual 1989. Na época, PT de um lado, Silvio Santos sendo sondado de outro e encontraram centrista Collor. Então, na própria reportagem, eles cagam no pau aqui na hora de falar. Ele fala que tinha a extrema esquerda, Lula, PT de um lado, o povo com medo, estavam sondando o Silvio Santos, que supostamente seria da direita aí, de outro lado. Ah, vamos atrás do centro, Fernando Collor. E aí viu o que aconteceu. Então a própria reportagem se contradiz aqui. Então eles tentam colocar Lula de um lado, Bolsonaro do outro. Opa, vamos achar um centrista. Põe um centrista que vai cagar tudo. Próximo tópico. Não, próximo tópico não. Isso aqui já é uma observação que eu fiz aqui, ó. Eles batem muito na tecla do populismo. Ah, Bolsonaro é populista, Lula é populista. Lula é populista. Se for considerar os dois populistas, tem uma diferença aí gritante entre os dois. O Lula é o populista, vamos pensar populista como aquela pessoa que quer o povo pro lado dela, vamos pensar simplesmente assim. Só que ele é um populista mentiroso. É um populista que ele consegue ou quer o apoio da população contando mentira, contando o que a população quer ouvir, afagando o ego do povão. Jair Bolsonaro é diferente, ele também vai se apoiar no povo, porém contando a verdade, não contando o que o povo quer ouvir, contando a realidade, não interessa a quem doer. E aí eles colocam os dois no mesmo balaio, que está errado. E se a gente for considerar, o cara é populista, qual que é o presidente da República que ganharia uma eleição sem precisar do povo para o eleger?
Igual o Henrique Meirelles. Vai falar, o Henrique Meirelles não é populista. Vai ser eleito quando? Jamais, nunca. Porque não tem o apoio da população. A diferença é essa. Então, o Bolsonaro ele busca o apoio da população contando verdades. Lula busca o apoio da população contando lorotas. E aí, antes de entrar na próxima reportagem aqui, que eu deixei na sequência, rapidinho, eu acho que esses repórteres assim são muito mimados, eu acho. Muito mimado, muito fraco psicologicamente. Eles não conseguem ouvir um discurso firme que já acha que o cara é extremista. Então, se você falar a verdade de um modo firme, a pessoa já se sente constrangida, ela já se sente amedrontada. Então, é uma geração complicada essa que, que a gente está vivendo aqui. População milindrada, medrosa e fraca. E tudo bem, daí logo na sequência, eles fizeram uma reportagem que eu acho que é interessante colocar aqui. Horror Cotidiano é o nome da reportagem. Assassinatos no Brasil entre 2011 e 2016 superou 340 mil, mais que no conflito sírio. E ele vai colocar a seguinte tabelinha. De 2011 a 2016, o latrocínio aumentou 54,6%, morte por policiais aumentou 106,6%, morte de policiais aumentou 58,5% e homicídio doloso aumentou 8,2%. Antes de falar aqui especificamente dessa tabela, é importante fazer uma observação aqui. Morte por policiais, ou seja, policiais matando alguém, aumentou 106,6%. Ou seja, isso não quer dizer que a polícia está matando todo mundo. Isso quer dizer que a violência aumentou, consequentemente a polícia está fazendo um bom trabalho, está repelindo essas agressões e aí, consequentemente, o número de mortes ocasionadas pela polícia vai aumentar. Então não pense que é porque a polícia está matando os outros a Deus dará, não. Só que a gente pode ver dessa tabela que toda a criminalidade aqui aumentou. E aí vem nego bater na tecla do tal do desarmamento. Está tudo do desarmamento. Todos aqui, ó, tem arma de fogo. O latrocínio, o homicídio doloso, pode ser que tenha, a maioria é de arma de fogo, mas pode ser faca, pode ser pau, pode ser qualquer coisa. Só que latrocínio geralmente é arma de fogo, cara, geralmente, a maioria. Latrocínio, homicídio doloso, morte por policiais, também está sempre armado, e morte de policiais. Geralmente você mata um policial com arma de fogo também. Então tudo envolvendo arma de fogo. Aí fala que o Estatuto de Desarmamento reduziu a violência no Brasil. E aqui, está a tabela aqui para confirmar. Só aumentou. Então, se o cidadão de bem ele tem a possibilidade de usar uma arma de fogo para pelo menos tentar se defender, pode ser que não dê certo, mas ele tem essa possibilidade de se defender. Então, tá errado isso, tem que acabar esse desarmamento aí o mais breve possível. Ontem eu tive uma notícia interessante que foi aprovada na comissão lá da Câmara, a possibilidade dos moradores rurais aí portarem armas de fogo dentro da sua propriedade. Já é um avanço, né? Foi um projeto, parece que do Alberto Fraga, se eu não estou enganado. Tomara que aumente isso. É o primeiro passo, né? Não vai mudar tudo de uma vez, mas aos poucos. Então, é interessante isso aí, que aumente. Tem um projeto também para liberar a porte de arma de fogo para os oficiais de justiça. Eu acho interessantíssimo. O oficial de justiça vai lá no meio das bibocas aí da criminalidade procurar réu lá e o cara não tem uma arma de fogo para se defender. Então é um absurdo. Então tomara que aos poucos o negócio entre no prumo. Então beleza? Era isso que eu queria falar hoje a respeito aqui da reportagem da Veja. Mais uma vez tentando denegrir a imagem do Bolsonaro. O bom é que quanto mais eles falam mal, mais o Bolsonaro cresce nas pesquisas. E é isso aí. Forte abraço e até mais.